Livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Hoje não vou pregar um sermão expositivo, como é meu hábito fazê-lo, mas um assunto temático. Conforme foi dito, vamos falar sobre os mitos do casamento. Então vamos ler esse texto. Gênesis 2:24, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Walter Trobes, no seu livro Eu Amo Você, conta uma história engraçada. Ele diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, que Adão então, ao dormir e passar pela primeira cirurgia da história, acorda sem uma costela, mas vê um Miss Universo diante dele. Só tinha ela, é bem verdade. Mas então ele vai para casa feliz da vida. Feliz da vida. Diz Walter Trobes, na sua história, que passada uma semana, o Adão volta cabisbaixo, macambúzio, triste, e diz assim para Deus: Deus, eu vim devolver essa mulher, eu não dou conta. Ela fala muito, chora por qualquer coisa, então eu não dou conta, então vim devolver. Aí diz a história que Deus diz: mas é isso mesmo, Adão, que você quer? Mas é sim, senhor, é isso que eu quero. Não dou conta, não. Tá bom. Tudo bem. O Adão voltou aliviado. Passada uma semana, lá vem o Adão de volta. Triste, macambúzio. Diz: Deus, eu pensei melhor e a minha vida ficou muito vazia sem a minha mulher. Eu não sei viver sem ela. Eu queria pedir ao Senhor para me devolvê-la. Aí diz a história que Deus perguntou: mas é isso que você quer, Adão? É isso mesmo? É, Senhor, é isso que eu quero. Eu não sei viver sem ela, não. Adão voltou feliz da vida com sua mulher para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão. Triste, macambúzio, surumbático. Deus, eu pensei bem, agora é definitivo. Eu não dou conta mesmo. Eu vim devolver, agora é definitivo. Não dá certo mesmo. Então diz a história que Deus diz assim para Adão: Adão, você não sabe viver sem ela, você vai ter que aprender a viver com ela. E aí começa então a saga do casamento. A ideia de que casaram e foram felizes para sempre é tema de novela e de filme, mas não é verdade na vida real. A felicidade conjugal não é automática. Quando você vê um casal feliz, que tem uma vida conjugal equilibrada, sensata, bonita, por trás tem muito trabalho. Tem boa comunicação, tem paciência, tem amor, tem perdão, tem compreensão, tem apoio, tem recomeço. Então, hoje eu queria olhar e ver alguns mitos que ainda hoje as pessoas mantêm sobre casamento. O texto aqui retrata 3 características de um casamento. Primeiro, o casamento, ele é heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe se unem à sua mulher. Então, é um homem e uma mulher. É um masculino e um feminino. Segundo, esse casamento aqui é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe se unem à sua mulher e não às suas mulheres. Então, tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. O que significa? Que o sexo
antes do casamento está fora do padrão de Deus, o sexo fora do casamento está fora do padrão de Deus, mas o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. Os dois se tornam uma só carne. Mas, uma vez esse casal, junto, casados, quais seriam os mitos que é preciso evitar para não criar confusão, para não criar expectativas irreais? Então vamos lá. Primeiro mito. O primeiro mito é que o amor romântico é suficiente para fazer um casamento feliz. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o chamado amor romântico. É aquela chama que arde, é aquela taquicardia, é aquele brilho nos olhos. Tudo isso é bom, isso é importante, mas o casamento não pode estar construído só em cima disso. Que esse amor vai precisar de algo mais sólido, mais consistente. Reverendo Adão Carlos do Nascimento, um eminente ministro do Evangelho, amigo muito querido, num dos seus livros ele diz o seguinte: o que sustenta o casamento é o compromisso. Porque pode ser que na jornada da caminhada conjugal, o tanque desse sentimento esteja vazio quase. Tem hora que você quase que precisa andar na reserva. Porém, o compromisso mantém o casamento intacto, de pé. É preciso compromisso, aceitação, investimento, ajuste, perdão, restauração. O casamento precisa constantemente de mudanças positivas. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes o casal está passando uma crise, percebendo que não está bem, mas não toma medida. Até a hora que um resolve, pula fora. Aí o outro entra em desespero. E aí quer mudar. Por favor, não espere uma crise bater a porta para ter mudanças positivas. Não permita que a crise desande a relação para acordar para a vida. Todos nós estamos a caminho. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos construir a base para um casamento feliz. Não tem ninguém pronto e acabado. Então, achar que apenas essa chama sentimental vai nutrir essa relação, isso vai ser problema. É preciso cultivar amizade, carinho, respeito, elogio, romantismo, ao longo da vida. Ao longo da vida. Então, vamos ao segundo mito. A chave para o casamento feliz é encontrar a pessoa certa. Já encontrou gente assim? Já casou? Falou, não casei ainda não. Por que não casou ainda? Estou procurando a pessoa certa. Onde está essa pessoa? Qual é o endereço dela? Me dá o CPF dela. Vamos lá. A questão não é essa, procurar a pessoa certa, porque quando eu digo que eu estou procurando a pessoa certa, eu estou passando tacitamente a ideia de que eu sou uma pessoa certa. Eu já estou pronto e acabado. O outro é que tem que se adequar a mim. Eu sou o centro do universo. E casamento não é amor egocentralizado. O casamento é amor outro centralizado. A questão não é achar a pessoa certa. A questão é ser a pessoa certa. Com isso estamos dizendo o seguinte, irmãos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não vamos construir um casamento perfeito. Nós não vamos ter filhos perfeitos. Então, essa fantasia de que tem uma família assim, que sem erro, sem problema, essa família não existe. Eu ponho os dois pés para trás quando eu escuto o seguinte testemunho. Eu sou casada há 50 anos. Eu nunca tive isso aqui de entreveiro com meu marido, com a minha mulher.
Quando eu escuto isso, eu fico pensando assim, deve ser um anjo disfarçado entre nós. Não deve ser filho de Adão. Então não adianta botar máscara. Não adianta. Porque se a gente bota máscara, a gente cria a ideia de que fulano tem um casamento perfeito. Vai comer um quilo de sal com ele para ver? Mora com ele um mês. Então, essa ideia de que eu preciso encontrar a pessoa perfeita não é real. Até entendamos isso. Nenhuma pessoa é feliz se ela se anula para se adequar ao outro. Não é. Para você ser feliz, você tem que ser. Quando uma pessoa tem que se anular, desculpem da expressão, que é uma palavra muito usada na psicologia, quando existe uma castração emocional na relação, o outro não pode ser ele mesmo, que tem que se adequar. Eu conheço marido, e eu conheço mulher também, que o cônjuge tem que gostar do que ele gosta. Se ele gosta de jiló, a mulher tem que gostar de jiló. Se ele gosta só de Coca-Cola, ele não permite que a mulher tome Guaraná. Se ele vai no supermercado fazer compra, ele só bota no carrinho o que ele gosta. Se a mulher põe o que ela gosta, ele tira do carrinho. Não é feliz assim, onde você não considera o outro, não aceita o outro. Terceiro mito. O casamento sufoca a individualidade. Eu não vou casar porque eu não quero perder a minha individualidade. Bom, o que a Bíblia ensina? Não é bom que o homem seja só. E o que a Bíblia diz mais? Melhor é serem dois do que um. É claro que quando você diz isso, é muito importante entender isso aqui, mas isso é um princípio vital. Respeite o seu cônjuge. Respeite a individualidade do seu cônjuge. Deixe o seu cônjuge ser quem ele é. É claro que com isso eu não estou dizendo que todos nós estamos prontos e acabados, que não precisamos melhorar, não. Todos nós precisamos melhorar. Agora, é um erro eu pensar que o meu papel é descobrir os erros do meu cônjuge para mudá-lo. O meu papel no casamento não é o papel do detetive. Vou investigar para ver se eu descubro algum ponto falho no meu cônjuge para realçar isso e melhorar. Não, isso não é nosso papel, não. No casamento, um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. O nosso papel no casamento não é o papel do arqueólogo que fica cavucando o passado para descobrir alguma coisa, para revelar e interpretar o presente. Então, você não pode, de forma nenhuma, porque pelo fato de estar casado, você destruir essa questão da individualidade do seu cônjuge. Seu cônjuge tem que ser ele. Se for outra pessoa, ele não vai ser feliz. Ele vai ter que agir como um ator. Isso fica bem em teatro, não na família, não no casamento. Vamos ver quarto mito do casamento. Os cônjuges precisam ser compatíveis. Isso é mito. Casamento não é a união de dois iguais. Casamento é a união de dois diferentes. E às vezes até opostos. Aliás, já tem obras sobre isso. São os opostos que se atraem. Você já pensou duas pessoas introvertidas casadas? Um fala nada, o outro fala menos nada. Seria um silêncio sepulcral na casa. Agora, já imaginou dois explosivos? Como diz o ditado, dois bicudos não se beijam? Então, as diferenças no casamento não são coisas negativas, não, são uma bênção. Graças a Deus que a sua mulher é diferente de você, seu marido é diferente de você. Se fosse tudo igual, você se olharia no espelho
Estava tudo certo. Então, vejam vocês que não existe esse negócio de cônjuge 100% compatível. Todo cônjuge precisa de ajuste, se adequar. É por isso que a Bíblia diz que casamento é um mistério, diz o apóstolo Paulo. Mistério. E mais, a Bíblia diz que casamento é algo incompreensível. Está lá em Provérbios 30. Há 3 coisas que me impressionam, diz ele. O caminho do navio no mar, o caminho da cobra na pedra, o caminho da águia no céu. Mas uma 4ª coisa, essa eu não entendo. E o que ele não entende? É o caminho de um homem com uma mulher. É o casamento. Isso é um mistério. 2 pessoas diferentes, tornando-se uma só carne e convivendo harmoniosamente. Nós temos famílias diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes. Gostamos de coisas diferentes, de cardápio diferente, de cores diferentes. Eu já descobri, por exemplo, que eu não sei comprar roupa para minha esposa. Às vezes que eu comprei, dei errado. Eu gosto de cor cheguei. De longe o cara vê que eu cheguei, porque eu gosto de cor só cor viva. Aí hoje eu já entendi. Não adianta eu comprar e chegar de surpresa. Vou com ela na loja. Minha filha, você escolhe. Meu papel é pagar a conta. Marido serve para essas coisas também, sabia? 5º aspecto. 5º mito. Os cônjuges precisam procurar defeitos no seu casamento para consertá-los. Quantas pessoas que acham isso? Eu não estou dizendo que eu não posso identificar um defeito no meu casamento, na minha vida, na vida do meu cônjuge, dos meus filhos, e buscar solução. Mas eu entendo que o melhor é você, em vez de buscar o erro no outro, identificar em você. Deixa eu ilustrar. Se eu chego para minha mulher e digo, eu acho que você deve mudar nisso para me agradar. Você acha que a abordagem é boa? Você acha que eu vou lograr êxito nisso? Eu vou criar mais um problema, vou não? Mas se eu chego para ela e digo o seguinte, olha, eu gostaria de saber de você o que é que eu estou fazendo que não agrada a você. O que é que eu posso mudar para o nosso casamento melhorar? A abordagem mudou. Eu estou chamando para mim o problema. Eu não estou apontando o dedo e acusando. Porque quando você faz essa colocação, eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para melhorar o nosso casamento, vai ter a contrapartida. A pergunta virá também, e eu, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu gosto de fazer uma dinâmica em encontros de casais, que é muito interessante. Se você for um encontro de casais, se você for preletor de um encontro de casais, vale a pena você fazer essa dinâmica. Depois das palestras, você distribui um papel, como esse aqui, um branco. Você diz assim para cada um, para homem e mulher, você vai colocar no papel 3 coisas que você acha que o seu cônjuge pode melhorar para melhorar o casamento. Todo mundo põe as 3 coisas, ninguém assina. Aí você pega as respostas das mulheres, as perguntas das mulheres, e leva para os homens. Aí tem o preletor que está aqui coordenando a coisa. Ele vai ler o que as mulheres falaram e vai pontuar uma coisa por outra. Aí você pega as respostas, a colocação dos homens, leva para as mulheres. Ô, gente, sai cada coisa. Você toma um susto. Eu achei muita graça porque um homem se autoelogiando, diz, meu casamento é perfeito, eu nunca teve problema, nunca teve erro. E aí as mulheres estavam, todas as mulheres desceram a lenha nos homens. Todas.
Eu fiquei imaginando que aquele irmão estava um pouco equivocado, sabe? Que a gente acha que tá com tudo, sabe? E às vezes não está com tudo não, não está com essa bola toda não. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas pequenas. Porque eu já descobri uma coisa, estatisticamente está provado isso. Aliás, eu li um relatório de um juiz da área de família nos Estados Unidos que diz o seguinte: se o marido ou a mulher de manhã, ao sair de casa para o trabalho, apenas fosse lá, desse um beijo no rosto, dizendo, Deus abençoe você, eu estou saindo para o trabalho. Ele disse, 50% dos divórcios não aconteceriam. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tem as árvores maiores do mundo. São as sequoias. Você já viu? Suportaram rajadas de ventos, tempestades. Um gigante. Aí de repente alguém foi lá e viu uma dessas sequoias gigantes, tombada, caída. E foram ver por quê. Não foi rajada de vento, não foi tempestade. Foram cupins que comeram, carcomeram, destruíram por dentro. Às vezes o que destrói um casamento não são os grandes problemas. São os pequenos problemas do dia a dia, da rotina, da mesmice, do marasmo. Gente que passa a vida inteira trabalhando para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, da igreja para o trabalho, trabalho para... Rotina, cria filho, vem neto, rotina. O casal nunca sai, nunca tira umas férias, nunca sai para passear, nunca vai no restaurante, nunca vai curtir um pouco a vida. Ontem nós estudando aqui o livro de Eclesiastes, uma das coisas que Salomão coloca é o seguinte: você quer uma coisa complicada? É o cara que trabalha, ajunta dinheiro, acumula dinheiro, e ajunta, e não curte a vida. E quando ele morre, sabe quanto ele vai levar? Nada. Sabe qual outra frustração? É que a grande riqueza que ele acumulou vai ficar na mão de gente que não ralou. E ele nem sabe se vai cair na mão de uma pessoa sábia e vai jogar tudo fora. A Bíblia não recomenda você ser perdulário. Mas a Bíblia condena você ser avarento. Aproveite a vida. Curta um pouco a vida. Saia com a sua mulher. Se você não tem dinheiro para ir num bom restaurante, vai comer um cachorro quente. Celebra do mesmo jeito. Não é o requinte do restaurante, não é o preço do cardápio que você escolheu, da comida que você escolheu. É a atitude de investir na relação para ser um pouco desse marasmo. Outra coisa aqui que é muito importante. Gente, problema existe em todo lugar. Como é que você lida com o problema? Tem gente que fica remoendo, mastigando, ruminando o problema. Tem marido, tem mulher que não falam um com o outro durante o dia inteiro, 24 horas. Não vou falar nem numa semana, porque já é um exagero, né? Mas que não sabe resolver problema. E se a pessoa fica ruminando isso, vai acontecer o que a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. A noite fica longa, vai ter espinho no colchão, pedra no travesseiro. Você não vai dormir de noite. Então surgiu o problema, surgiu. O que você faz? Gente, fulano, desculpa, eu pisei na bola. Não fui legal. Minha palavra não foi boa. Ou talvez você, não era isso que eu queria dizer também. Você entendeu mal. Mas vira a página. Casamento é recomeço todo dia, sem ficar ruminando e nem jogar na cara do cônjuge o que ele fez ontem ou há 10 anos. Boa parte do meu ministério foi na área de aconselhamento. Hoje encolheu bem por causa da minha agenda complexa. Mas
eu sempre gostei e gosto demais de aconselhamento. E às vezes o casal chegava na minha frente e começava a brigar. E brigava mesmo. E eu deixava brigar. Era uma catarse, sabe? Aí lá pelas tantas, um dizia para o outro assim: você está lembrado do que você me falou? E eu estou pensando que falou enquanto estava vindo para o gabinete pastoral. Que nada, há 10 anos. Porque o troço estava lá. Congelado. Aí o que vem? Amargura. E sabe o que significa a palavra amargura na língua grega? Cheiro de ovo podre. Não dá para ficar perto de uma pessoa amargurada. É preciso zerar a conta todo dia, todo dia, todo dia. Sexto mito de um casamento. O sexo segura o casamento. Ô, gente, o sexo é uma bênção, é uma dádiva de Deus. É um privilégio da vida conjugal. Dos prazeres terrenos, depois da salvação, não sei se tem outro maior. Mas não é verdade que sexo segura o casamento. Você vê muitos casais hoje casando, descasando, casando de novo, descasando, casando de novo, descasando, casando de novo. Por quê? Porque fazem do sexo a base do casamento. Hollywood quer passar a ideia de que marido e mulher está sempre 100% interessado no sexo, qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer circunstância. E você que é casado sabe que isso não é verdade. Não é verdade. E um casal maduro, consciente, sabe isso, entende isso. Então, nós temos várias áreas que fazem parte da vida bem equilibrada, que é a vida social, que é a vida emocional, que é a vida física, que é a vida intelectual, que é a vida espiritual. Um precisa compreender o outro e ser compreendido. O casal precisa de comunicação. Então tem 2 pontos aqui perigosos. O primeiro deles é não respeitar o cônjuge. Você precisa saber se o cônjuge me diz: olha, eu não estou afim hoje, ou estou cansado demais, ou estou... Pronto, respeitou, acabou. O que não pode é a desculpa. A famosa enxaqueca, né? Tem gente que tem uma desculpa, que tem uma dor de cabeça que não para nunca. Eu tenho um colega que a esposa falava tanta enxaqueca com ele, que ele resolveu comprar uma cartela de cibalena. Pensa num remédio bom. Só a gente acima de 50 sabe o que é cibalena. Botou uma jarra d'água e falou: no caso, porventura de uma enxaqueca, já está aqui a solução. Então as 2 coisas estão erradas. Tanto aquela pessoa que quer a relação a seu tempo e a sua hora, 5 estrelas, como aquela pessoa também que dá desculpas para não fazer o dever de casa. O sexo é uma bênção, o sexo é fundamental. O sexo foi criado por Deus, foi instituído por Deus no matrimônio. E Paulo, tratando dessa matéria, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Não faça chantagem com seu cônjuge usando o sexo como fator da chantagem. Porque se você sonegar do seu cônjuge aquilo que Deus diz que ele tem direito, Satanás vai entrar nessa jogada e botar uma pessoa na linha e vai ser um estrago terrível. Vamos ver outro mito. Esse mito é muito complicado.
Eu chamo de amor condicional. Se você realmente me ama, você jamais sentirá atração por outra pessoa. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, o fato de alguém estar casado não significa que essa pessoa pode se descuidar. Nem o homem, nem a mulher. Por quê? Porque, normalmente o homem, vocês sabem disso, o homem é atraído por aquilo que ele vê. Enquanto a mulher é mais atraída por aquilo que ela escuta. Então, isso significa que a mulher tem que cuidar mais da aparência e o homem tem que cuidar melhor da comunicação. Agora, imagine você, um homem, chegar em casa, encontrar uma mulher, um bob na cabeça parecendo um disco voador. Uai, não, mas se ele me ama, ele nunca vai sentir atração por outra mulher. Cuide-se, minha irmã. Cuide-se. Seu marido precisa olhar para você e se sentir atraído por você a vida inteira. Eu não estou dizendo que você nunca possa estar desarrumada ou desarrumado. Não estou falando isso não. Agora, dentro da caminhada normal da vida, você precisa se aprontar até para ver seu marido. Para ele sentir-se interessado por você. Então, isso é mito, achar que se você ama, você nunca vai se sentir atraído por outra pessoa. E se descuidar na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se postar. Outro mito. Se você me ama, você não vai esperar que eu mude. Vai esperar sim. Sabe por quê? Todos nós estamos a caminho. Nenhum de nós está pronto. Eu preciso mudar todo dia. E o projeto de Deus é que eu mude todo dia. Diz a Bíblia que eu tenho que ser transformado de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito Santo, o Senhor. No mundo cinético, quem para já está dando marcha ré. Nenhum de nós para parar. Todos nós precisamos crescer. Crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no amor, crescer na comunicação, crescer na gentileza, crescer no cuidado, crescer no elogio, crescer no romantismo. Você precisa e eu preciso sermos maridos melhores amanhã do que fomos hoje. Você precisa ser uma mulher melhor amanhã do que foi hoje. É porque eu amo, é que eu vou mudar mesmo. Agora é preciso ter comunicação clara. Eu li uma historiazinha interessante de um marido que saía de casa toda noite, dizendo para sua mulher que ele ia caçar. Ele voltava tarde da noite, a mulher estava dormindo, ela nem via chegar. Meses e meses. Aí um dia a mulher resolve ir lá no porão, a espingarda do cara lá. E ele disse que ia caçar. Ela falou, esse cara está me traindo, esse miserável. Ela ficou de tocar aí atrás da porta, quando ele chegou, ele deu um tiro nela. Ele deu um tiro nele, matou o cara. Ele está me traindo. Eu não aceito isso. Aí chegou o vizinho desesperado. O que aconteceu? Eu matei esse infeliz. Ele falou que ia caçar, a espingarda dele estava aqui. Estava caçando coisa nenhuma. Falei, minha filha, seu marido me confidenciou isso. Toda noite ele saía para trabalhar, fazer hora extra, porque ele está querendo te dar uma casa nova de presente e ele precisava ganhar um valor extra para conseguir fazer o negócio. Faltou o quê? Comunicação. Então é preciso ser claro. Falar, olha, eu estou fazendo tal coisa, estou em tal lugar. Você está em tal lugar? Está em tal lugar. Às vezes está fazendo até uma coisa boa, mas dá margem para a pessoa interpretar outra coisa.
Bom, tem tantos mitos, né? Eu vou parar por aqui porque já passou da hora. A pergunta é a seguinte: o que eu posso fazer para o meu casamento melhorar? Nós não trouxemos nem papel nem caneta, mas queria que você escrevesse aí na página da sua mente. Um pouquinho pense nisso. 3 coisas que você pode fazer para o seu casamento melhorar. Ó, deixa eu fazer uma consulta. Tem gente solteira, viúva,